estamos dando início a mais um programa Fentech TV. Hoje nós temos a satisfação de estar recebendo em nossos estúdios o companheiro Edson Stefani, presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado de São Paulo. Edson, como eu já disse, é uma satisfação tê-lo em nosso programa e começaria numa primeira pergunta para que você explique para os nossos telespectadores o que é um fisioterapeuta ocupacional e onde trabalha, tal, que você faça essa explanação para esses nossos telespectadores. Bom, Wilson, companheiro já de luta de muitos anos, primeiro eu gostaria de parabenizar a iniciativa da TV Fentech, né, que eu acho que é um instrumento valioso para levar para a sociedade, levar para os profissionais as informações das entidades sindicais, né, e as informações das profissões, né, das profissões liberais que nós representamos nesse país. A fisioterapia e a terapia ocupacional, ou o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, são profissionais da saúde. Trabalham em equipes multidisciplinares, onde o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional têm a sua função específica para poder realizar o seu trabalho dentro dessa equipe de saúde, que é a equipe multidisciplinar. Nós trabalhamos aí, os nossos profissionais estão distribuídos, né, nos hospitais, clínicas, né, os profissionais estão também dentro dos hospitais, nas UTIs, que são locais de uma importância fundamental da fisioterapia, né, e da terapia ocupacional, não porque não trabalha dentro das UTIs, mas nós temos essa importância da fisioterapia, que hoje muitas vidas são salvas com a atividade da fisioterapia dentro de uma UTI. Agora, nós temos profissionais também que são autônomos, profissionais que não têm vínculo empregatício e que são profissionais que buscam no dia a dia, né, fazendo fisioterapia domiciliar, fazendo atendimento domiciliar, fazendo todo um trabalho que possa dar para o cidadão um conforto maior dentro das suas atividades, dentro das suas atribuições que o fisioterapeuta tem como exercício da profissão. Muito bem. Nós, técnicos, nós temos aí um certo atrito com o Conselho de Engenharia e até pelas atribuições profissionais. Como é o relacionamento do fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional em relação aos médicos? Olha, Wilson, nós temos uma questão cultural, né, na equipe multidisciplinar da área da saúde. O médico sempre foi o salva-vidas, né? Então, isso culturalmente, a sociedade, ela sempre, quando ela tem algum problema, ela procura o médico. Isso é uma questão natural, né? Porque o médico tem a função de diagnosticar e prescrever uma medicação, coisa que nós, enquanto profissionais não médicos, né, profissionais liberais da área da saúde, da equipe multidisciplinar, não temos essa atribuição. Daí é encaminhado para um profissional, daí o médico encaminha, claro, para um profissional da área, no nosso caso, o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional, para que ele faça o seu diagnóstico cinesiológico e prescreva o tratamento, né, o tratamento para esse paciente que passou pelo médico e teve a sua questão de saúde resolvida. Bom, o nosso atrito com os médicos, na realidade, foi um projeto de lei do ato médico. Esse foi um projeto que nos causou muito desgaste em relação às entidades médicas, não aos médicos, porque muitos médicos eram contra esse projeto de lei do ato médico, né, que a gente vê hoje. Mas tudo isso já passou, quer dizer, tem muitas questões que ainda vão ser discutidas, mas já passou no Congresso e os médicos, na realidade, gostariam ou queriam ter para si a autonomia
do paciente. Então, os outros profissionais seriam meros técnicos, não desfazendo dos técnicos, mas meros auxiliares de médico. Coisas que nós essa não é a nossa questão. Nós temos formação, a formação do fisioterapeuta é de 5 anos hoje. Nós temos fundamentação disciplinar, fisiológica, cinesiológica, de tratamento fisioterápico, que são fundamentais para curar um cidadão, né, dentro da equipe multidisciplinar. É claro que o médico sempre teve e vai ter a autonomia, né, do diagnóstico nosológico, que a gente chama de diagnóstico nosológico, diagnóstico da doença. Né? Mas da funcionalidade, na realidade, são os fisioterapeutas falando da nossa área. As outras profissões também estão envolvidas, né, de uma certa forma, e tem essa questão aí. Muito bem, a gente observa que isso deve acontecer em quase todas as áreas, né? E é uma dificuldade, uma dificuldade na luta, na defesa desses profissionais, né? E dentre o que nós estamos falando aí sobre esses profissionais também atuam junto com as equipes de futebol, né? Você mesmo parece que foi fisioterapeuta do grande Palmeiras. Então nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre a atividade do profissional junto a uma equipe de jogadores de futebol, de esporte. Então, Wilson, eu trabalhei no Palmeiras na década de 80, eu me formei em 1983 e meu primeiro emprego, na realidade, foi como vínculo empregatício, foi lá no Palmeiras. Eu trabalhei de 85 até 1990 e, na realidade, naquela época não existia fisioterapeuta ainda nessa área. Hoje, a fisioterapia do esporte é uma especialidade. Então, nós temos hoje fisioterapeutas como Luiz Rosan, né, que foi contemporâneo meu. Eu trabalhava no Palmeiras, ele trabalhava no São Paulo. Hoje ele é fisioterapeuta da seleção brasileira. Nós protagonizamos juntos essa especialidade, né? Era um relacionamento muito difícil, porque na relação de trabalho ficava complicado, porque era uma profissão nova, que estava entrando nesse mercado do esporte, e acabamos, então, tendo uma série de dificuldades. Eu creio que foi lá no Palmeiras que eu entrei para o movimento sindical. Foi do Palmeiras que eu saí para o movimento sindical, devido à dificuldade, o assédio moral. Passei por dificuldades muito grandes lá no clube, não do Palmeiras, mas no relacionamento multidisciplinar lá. Né? Então foi encerrando esse nosso primeiro bloco, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você é palmeirense porque trabalhou no Palmeiras ou trabalhou no Palmeiras porque era palmeirense? Não, eu nasci palmeirense desde criancinha. E os meus filhos todos são palmeirenses, né? Fanáticos, inclusive. Né? Eu sou palmeirense. Até quando eu entrei para trabalhar no Palmeiras, para mim eu era fã, por exemplo. Tinha alguns jogadores que eu era fã lá. Demir da Guia já tinha saído, estava no veterano, eu trabalhava no veterano também, né? O Leão, que acabou sendo meu amigo, hoje é meu amigo, né? A gente volta e meia se encontra por aí, mas então a gente fez grandes amizades lá, e eu, como palmeirense, para mmim foi uma alegria estar lá, Wilson. Eu sei que você é palmeirense também. Muito bem, até recordando aqui que nós fizemos um evento no Paraguai, alguns anos atrás, no Hotel Yacht Club, e lá estava hospedado o time do Palmeiras, Filipão técnico na época, né? E até tivemos a oportunidade de assistir o jogo Palmeiras e Olímpia. Foi o único jogo que eu assisti na minha vida até hoje. Muito bem, vamos ao intervalo e voltamos a seguir. Reiniciando o nosso programa Fentec TV, continuamos com a entrevista com o nosso companheiro, presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado de São Paulo, Edson Stefani.
Edson, nós queríamos que você explanasse para os telespectadores, né, a atividade do seu sindicato em prol dos profissionais. O que o sindicato desenvolve, como é que o sindicato trabalha, como é que o sindicato atende, já que é um sindicato que atua em todo o estado de São Paulo, que não é um estado pequeno, né? Então nós queremos saber como é que vocês desenvolvem esse trabalho. Bom, Wilson, a questão sindical é muito simples, porque quando a gente fala de uma instituição que representa os trabalhadores, nós temos toda uma normatização, nós temos toda uma legislação própria para isso, né? Então nós temos hoje a CLT, que tem 2 capítulos, né? Quer dizer, um capítulo que é importante da organização sindical, e tem também o da base de sustentação do sindicato, né? Então, para que nós possamos prestar um bom serviço para os profissionais, nós temos que ter, claro, temos que ter uma base de sustentação, né? E temos que cumprir com todas as normas, ou todo aquilo que está na legislação. Eu entendo que tudo que nós fazemos, além daquilo que está ali, são coisas que a gente pode fazer e deve fazer, e a questão de prestar um benefício para o profissional. Eu creio que a parte mais importante, aquilo que é mais importante de um sindicato, é realizar a convenção coletiva. A convenção coletiva é que dá sustentação para o profissional na sua relação de trabalho. São os seus benefícios, piso salarial, né, jornada de trabalho, enfim. Tudo isso que um profissional, no seu dia a dia, ele passa, né, dentro do hospital, das clínicas, enfim, de tudo isso. Nós, hoje, a gente tem um atendimento importante no sindicato. São várias e várias ligações, Wilson, que eu acredito que, acho que todos os sindicatos têm. O nosso sindicato, é claro, hoje tem que atender o estado de São Paulo inteiro, né? E atender o estado de São Paulo inteiro, porque hoje nós temos, só no estado de São Paulo, 65 mil profissionais. Então, a demanda de ligações, de informações que os profissionais fazem para o sindicato é muito grande. Nós atendemos aí, temos profissionais que trabalham conosco e que atende esses profissionais. E eu, às vezes, atendo pessoalmente, eu atendo as ligações e faço esse tipo de trabalho, porque é importante também, às vezes, nós, enquanto presidente do sindicato, estar aí atendendo o profissional diretamente. E nós fazemos também as homologações, que são importantes, as homologações para os profissionais que estão rescindindo o contrato de trabalho. Por quê? Porque aqui nós temos assessoria jurídica próxima, nós temos o profissional que faz a rescisão de contrato, faz a homologação, né? E que hoje está delegado para os sindicatos. Então, eu penso que o mais importante do sindicato é isso, né? É o atendimento jurídico, aquilo que o profissional está passando no seu dia a dia, lá na relação de trabalho, aquilo que o profissional tem dificuldade e que nós possamos aqui estar dando um amparo para ele. E é isso que nós fazemos aqui hoje. Então, com a nova tecnologia, com as tecnologias que nós temos hoje, Skype, Facebook, enfim, uma série de meios de comunicação, nós conseguimos atender até o profissional que mora lá em Mirante do Paranapanema, que mora lá em Ilha Solteira, né, que são 700 quilômetros de São Paulo, mas nós conseguimos atender, orientar esse profissional para que ele não tenha dificuldades, para que ele possa resolver os seus problemas lá, né, através das informações e das orientações que nós passamos para os profissionais lá. Nós temos projetos, é claro, infelizmente a gestão financeira sindical é muito complicada, né? Acho que todos os sindicatos passam por dificuldades financeiras, né? E isso dificulta, às vezes, a gente montar as nossas bases. Então nós precisamos ter a base sindical nas principais cidades, sedes e regiões do estado de São Paulo, né? Hoje nós não temos condições ainda, falo pelo nosso sindicato, nós não temos condições ainda de ter essas subsedes lá, ou de ter essas bases para que o profissional possa ir até lá. Mas nós não vemos a dificuldade nisso. Nós não vemos por conta de tudo isso que eu falei,
né, as novas tecnologias, enfim. E esse acesso fácil à convenção coletiva que está estampada lá no nosso site. Todo profissional pode ter esse acesso de forma muito tranquila e todas as dificuldades, normalmente eles ligam para a gente. Muito bem. Você estava falando de convenção coletiva, acordo coletivo. Qual é a database dos fisioterapeutas? Então, a nossa database, ela inicia do dia 1º de maio e termina no ano seguinte, no dia 30 de abril. Né? Essa database já foi estabelecida desde a época que nós fundamos o sindicato, que nós fizemos a nossa primeira convenção. Então, toda convenção a gente mantém essa database. E essa database é importante, né? Porque aí o profissional já fica antenado, ele já fica ligado que nesse período é o período de reajuste, período de ele saber se houve um aumento do piso salarial, enfim. E nós sempre temos um plus a mais no piso salarial, né? Hoje a gente tem um piso salarial que é referência para o país inteiro, piso salarial de São Paulo. Muito bem. E, bom, quando se fala em database, às vezes é necessário explicar um pouquinho mais para os nossos telespectadores, né? Que a database é uma referência dos profissionais, onde, como a de vocês é 1º de maio, então, antecipando a 1º de maio, iniciam-se as negociações com o patronal. Né? O patronal de vocês tem por exemplo, nós técnicos temos uma concentração na Fiesp. Né? Então, a Fiesp representa um grande número de profissionais da nossa área e nós negociamos com a Fiesp também, como negociamos com várias empresas individualmente. A OC, Sinaenco, Dersa e muitas outras aí que nós negociamos individualmente. Vocês têm um patronal que concentra as negociações ou negocia por empresa, por hospital, por clínica? Como é que... Nós temos dois patronais que a gente negocia. Um é o Sindosp, que é o Sindicato dos Hospitais e Clínicas, né, do Estado de São Paulo, e temos também o Sindosfil. O Sindosfil é o Sindicato das Santas Casas e Entidades Filantrópicas do Estado de São Paulo. A dificuldade que nós temos maior é no Sindosfil, que são as Santas Casas, que vivem com problemas, enfim, né, dificuldades, e esse é um problema grande para nós. Para fazer um piso ou para estabelecer uma convenção coletiva, né, que serve para todas as Santas Casas. Então, hoje nós estamos mudando um pouco a negociação. Então, hoje nós estamos trabalhando agora individualmente as Santas Casas. Apesar de ter fechado já fechamos esse ano aqui a convenção coletiva dos hospitais, das Santas Casas, com o Sindosfil. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e voltamos para o último bloco. Reiniciando o nosso programa, esse nosso último bloco de Fentech TV, continuamos a entrevista com o nosso companheiro Edson Stefani. Edson, quase todas as entidades de profissionais têm um certo problema com os conselhos. E muitas vezes os conselhos confundem a tua atuação. Às vezes os conselhos, eu posso dizer um pouco mais pelo que eu pertenço, que confunde a atuação mais como, de repente, eles querem ter atividade sindical, né? Que a função deles é a fiscalização, né? A atividade de defender o direito profissional é nossa. Então, quero saber se vocês se dão bem, se vai tudo bem entre o sindicato e o conselho. Olha, Wilson, nós temos assim, eu faço parte do nosso conselho também. Nós fizemos uma chapa e conquistamos lá a gestão, que é essa gestão que termina o ano que vem lá no conselho. É claro que essa dificuldade do próprio entendimento do que é a estrutura sindical no Brasil, a estrutura sindical lá dentro dos conselhos, os próprios conselheiros,
tem dificuldade em entender isso. E a própria categoria, ela não sabe diferenciar também o que é conselho, o que é sindicato, tudo isso. Então, eu entendo, Wilson, que os conselhos têm uma função de extrema importância, eu acho que para a sociedade, né? Fiscalizar o exercício da profissão, ver quem é que realmente pode ou não pode exercer, né? E punir aqueles que cometer qualquer tipo de irregularidade, seja no atendimento ao cliente ou na relação de profissional para profissional. Nessa questão nossa, eu tenho dificuldades lá no conselho de fazer com que os nossos conselheiros cumpram, ou que essa gestão cumpra a nota técnica 201, que fala que, primeiro, os conselhos têm que enviar para a CNPL, que é a nossa entidade maior, né, o cadastro de todos os profissionais registrados, para que nós possamos fazer o encaminhamento dos tributos do sindicato, para que dê subsistência para os sindicatos, né? A segunda é que no ato do registro do profissional, os conselhos não estão cobrando do profissional, exigindo do profissional a documentação da contribuição sindical quitada. Então, isso dificulta a ação sindical. Os sindicatos têm essa dificuldade porque não tem adequadamente os recursos financeiros para poder prestar mais serviços para os profissionais, né? Então, Wilson, essa dificuldade é nossa. Dificuldade aí no Sintec, dificuldade no nosso sindicato, dos nutricionistas que estão aqui próximos de nós, né? Então, são todas essas entidades, todos esses problemas que a gente enfrenta nos conselhos. Hoje, por exemplo, você falou, né, dos conselhos querer fazer a parte sindical. Olha, nós temos um exemplo disso, Wilson. No Conselho Nacional de Saúde, quem ocupa a maior parte do segmento dos trabalhadores no Conselho Nacional de Saúde são os conselhos. E representam no segmento dos trabalhadores. Só que os conselhos são autarquias públicas federais que deveriam estar no Conselho Nacional de Saúde também. Só que no segmento gestor. Certo. Não no segmento dos trabalhadores. Então, nós temos essa dificuldade, muitas coisas que a gente tem dificuldade com os conselhos, eu tenho certeza, Wilson, que elas vão, com o tempo e com a nossa presença lá, eu digo até porque como eu faço parte lá do nosso conselho, né, e faço isso de forma ilibada, de forma a cumprir com todas as nossas obrigações lá, isso aí, com o tempo, eu acredito que nós vamos conseguir melhorar essa situação. Isso. Então, é uma questão só de interpretação das funções, né? Das funções que cada um deve fazer, seja no movimento sindical, seja na prestação de serviço para a sociedade. Bem, é uma dificuldade que todas as entidades têm, né? Que o nosso contato com a categoria é através de correspondência, através de e-mail, né, cartas, isso e aquilo. E, às vezes, o profissional reclama que não recebe nada, mas nós precisamos que os conselhos repassem para nós o endereço. Com certeza, nós não vamos fazer nada mais além do que passar as informações necessárias para os profissionais. Sim, então, isso, Edson, não é só uma queixa, né, uma reclamação do seu conselho, né, do conselho que representa a tua profissão. Isso é de todos nós. Eu também acredito que uma hora isso possa ter um entendimento, quer dizer, não sei qual a preocupação, mas claro, a preocupação é política, né? Claro. Com medo de fornecer os endereços para não fazer uma campanha em cima. Que nós sabemos muito bem como é que são essas eleições do cinema. É um equívoco, porque você vai fazer a oposição com ou sem relação de profissionais. Então, isso é um entendimento. Eu acho que ninguém podia estar preocupado em ter esse trabalho com a entidade sindical de representação, esse trabalho de passar o endereço para que facilite a comunicação, o contato, né? E até mesmo para falar do conselho. Wilson,
Bom, Edson, nós estamos encaminhando aqui para o encerramento do nosso programa de hoje, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e desse aí para os telespectadores o site, claro, é um meio de ter um acesso e conhecer um pouco mais da entidade. Bom, isso, o nosso meio de comunicação, na realidade, é o nosso site. Nós temos aí o Facebook, que é o Sinfito SP, né? Que também o profissional pode entrar lá, fazer seus questionamentos, enfim, sanar dificuldades conosco. Temos também o site, que é o www.sinfitosp.org.br, que tem todas as informações das convenções coletivas, enfim, de toda a movimentação que a nossa entidade sindical tem feito até agora, né? Então, é isso. Tem os telefones lá, tem o e-mail também, está tudo lá no site. Então, o profissional que quiser se comunicar conosco, ele tem esse canal aí. Muito bem, encerrando o programa de hoje, Fentec TV, nós agradecemos aqui a presença do Edson Stephanie, presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, nesse nosso programa de hoje. Eu agradeço, né, o convite, Wilson, e quero parabenizar mais uma vez o Fentec TV, que você protagonizou e que está muito bem fazendo esse trabalho aqui. Muito obrigado. Nós agradecemos você ceder esse espaço para que a gente faça o nosso programa. Até a próxima. Muito obrigado.